Você consegue imaginar um garoto de apenas 15 anos, franzino, tímido, mas com uma chama no coração que incendiaria milhares de almas ao redor do mundo? Um menino que mal havia saído da adolescência e já enchia igrejas até o teto com suas pregações cheias de fogo e verdade? Pois essa é a história de Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores. E se você acha que essa é só mais uma biografia cristã, segura aí, porque a história dele vai mexer com a sua fé, com sua zona de conforto, com o jeito que você tem vivido o Evangelho. Spurgeon nasceu em 19 de junho de 1834, na pequena cidade de Kelvedon, Inglaterra. Filho de um pregador simples, cresceu cercado de livros teológicos, mas também de dificuldades. Desde cedo, se encantou com os puritanos, homens que pregavam com o coração queimando e viviam com os olhos fixos na eternidade. Aos 10 anos, já devorava as obras de Jonathan Edwards, John Bunyan, Richard Baxter. Um nerd da Bíblia, sim, mas também alguém profundamente tocado pela verdade da cruz. Mas a conversão dele não veio fácil. Ele mesmo contou que durante meses ficou perturbado com a certeza do próprio pecado. Sabia que estava perdido. Sabia que precisava de salvação. Mas não encontrava paz. Tentou boas obras. Tentou oração. Tentou fazer tudo certo. Mas a angústia só aumentava. Até que, em um domingo gelado de janeiro de 1850, durante uma nevasca, Charles entrou em uma igrejinha metodista de um bairro qualquer, em busca de abrigo. O pastor não compareceu. Um leigo subiu ao púlpito e pregou um sermão simples, mas poderoso. "Olhe para Cristo e viva", disse ele. Olhe para ele agora." E naquele momento, a luz do céu rompeu. Charles Spurgeon olhou para Cristo pela fé e foi salvo. Ali, na simplicidade, no frio, no anonimato, nas palavras de um pregador desconhecido, nasceu o maior pregador do século XIX. Pausa aqui rapidinho. Se você já está sentindo que essa história é mais do que inspiradora, que ela está te chamando para algo maior, se inscreve agora no canal. Aqui a gente não conta história só para emocionar. A gente traz memória para gerar avivamento. Depois desse encontro com Cristo, Spurgeon não perdeu tempo. Com 16 anos já pregava em vilarejos e campos. Com 17, assumiu sua primeira congregação. E aos 19, sim, 19 anos ele se tornou pastor da New Park Street Chapel em Londres. Uma igreja que mal enchia os bancos virou, em poucos meses, um formigueiro de almas sedentas. E sabe por quê? Porque Spurgeon pregava como se o céu estivesse aberto e o inferno também. Ele não enfeitava o evangelho. Ele não tentava ser moderno. Ele pregava a cruz. Pura. Crua. Sem filtro. Ele falava do pecado como pecado, da ira de Deus como algo real, do inferno como um destino literal, e da graça como a única esperança. Suas palavras cortavam como navalha, mas curavam como bálsamo. Era impossível ouvi-lo sem ser confrontado. Era impossível sair de uma pregação dele indiferente. E aqui vai um desafio. Comenta aí embaixo se você já tinha ouvido falar do Spurgeon antes desse vídeo. E mais, comenta também o que mais está te impactando até agora. Sua interação ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas com essa história transformadora. Com o tempo, as multidões ficaram tão grandes que a igreja teve que mudar de prédio. Foram para o Exeter Hall. Depois para o Surrey Music Hall. E mesmo assim não era suficiente. Então construíram o Metropolitan Tabernacle, um templo gigantesco no coração de Londres, com capacidade para mais de 5.000 pessoas sentadas. E adivinha, lotava. E mais, centenas ficavam do lado de fora, em pé, no frio, só para ouvir o evangelho sendo pregado com poder. Spurgeon não era show. Não usava luz, não usava vídeo, nem microfone, mas a unção de Deus sobre sua vida era tão intensa que a própria respiração da audiência parecia parar quando ele começava a falar. Durante seus 38 anos de ministério, estima-se que mais de 10 milhões de pessoas ouviram suas mensagens, presencialmente. Isso no século XIX, sem internet, sem rede social, sem mídia. Isso é insano. E mais insano ainda,
Ele escreveu mais de 3.500 sermões, dezenas de livros, devocionais, comentários bíblicos. Seu Morning and Evening é lido até hoje no mundo inteiro. Ei, se até aqui essa história já está te fazendo querer ser alguém que sacode essa geração, então você precisa ativar o sininho das notificações aqui do canal. Porque esse tipo de conteúdo vai te manter inflamado e consciente de que você também tem um chamado. Mas a vida de Spurgeon não foi fácil. Ele sofria de depressão profunda. Era atacado por todos os lados, por liberais teológicos, pela mídia, até por outros cristãos. Carregava dores físicas terríveis causadas pela gota e pelo reumatismo. Sua esposa, Susana, passou anos enferma, sem poder acompanhá-lo nos cultos. E mesmo assim, ele nunca parou. Por quê? Porque ele cria no poder do Evangelho. Ele cria na soberania de Deus. E ele cria que pregar a verdade era mais importante que agradar as pessoas. Spurgeon dizia: se os pecadores serão condenados, ao menos que pulem para o inferno por cima de nossos corpos, com os braços ao redor de suas pernas tentando impedi-los. É esse tipo de urgência que está faltando hoje. Urgência por almas. Urgência pela verdade. Urgência pela cruz. Se você está sentindo que essa mensagem é mais do que uma lição de história, comenta aí. Eu quero viver assim. Mostra para o algoritmo que ainda existem pessoas que querem o fogo do Evangelho e não só entretenimento. Spurgeon morreu em 31 de janeiro de 1892, aos 57 anos. Quando a notícia se espalhou, Londres parou. Milhares foram ao funeral. Até o parlamento britânico fez uma pausa em respeito à sua vida. Mas a verdade é que Spurgeon não morreu. Ele ainda fala. Através de seus livros, seus sermões, seus testemunhos. E agora, através deste vídeo que você está assistindo. A pergunta que fica para você é: qual vai ser sua resposta? Vai apenas admirar a história? Ou vai decidir viver com a mesma intensidade? Porque Spurgeon não foi grande porque era talentoso. Ele foi grande porque era totalmente rendido. Ele se jogou nos braços de um Deus soberano, pregou com coragem, viveu com propósito e morreu com esperança. E você, vai deixar essa geração passar sem saber quem é Jesus? Ou vai se levantar, vai continuar com medo de pregar? Ou vai abrir a boca com ousadia? Último chamado. Se esse vídeo te incendiou, se inscreve agora no canal. Comenta o que mais falou com você. E compartilha esse vídeo com 3 pessoas que precisam ser despertadas pelo exemplo de Charles Spurgeon. Porque enquanto a igreja dorme, o inferno avança. Mas se você acordar, o céu se move.